Olá pessoal, tudo bem? O assunto que a gente traz hoje aqui, vamos falar um pouquinho das técnicas de coaching, tá bem? Eu separei aqui uma técnica que chama técnica básica, entre muitas, eu destaquei uma aqui, uma técnica básica que é o modelo FARM, F-A-R-M, e uma técnica avançada de coaching que é o modelo AF, tá bem? Então a gente vai falar um pouquinho aqui brevemente de como funciona, tá bem? Um modelo e o outro modelo. Então no modelo básico, que é o FARM, de onde vem FARM? Né? É uma sigla, letra F, letra A, letra R, letra M. O F é de quê? De foco, ou seja, a primeira coisa que o indivíduo precisa é definir um foco. Quando ele está em busca de alguma coisa, quando ele está incerto do que ele quer, ele precisa definir quais são os seus objetivos, que meta que ele tem, não é? O objetivo final que ele tem. A partir daí ele define um foco. Então o coaching vai tratar disso aí. O coaching vai ajudá-lo a definir o seu foco principal. Porque o que acontece? As pessoas acabam se dispersando entre tantas coisas, tantas atividades para fazer, que elas acabam sem ter um foco principal. Se não tem um foco principal, o que acontece? Chega o final do ano, não se atingiu aquele objetivo que pensava atingir, que gostaria de ter atingido, não é? Então é preciso ter um foco. Isso é primordial, é super relevante. E o processo de coaching te ajuda a que tu possas definir qual é o teu foco, o que tu queres. Bom, eu quero tal coisa. Então a partir daí, tá focado naquilo ali. Tem um acompanhamento, né? O coach vai fazer o acompanhamento, sempre levando o indivíduo a lembrar, a visualizar, a enxergar, a ter a visão do seu foco, do seu objetivo principal, que ele se mantenha focado. Em seguida, o que ele precisa? Ele precisa agir. Identificado o seu objetivo, ele precisa agir. Então aí vem a letra A, nesse modelo FARM, F-A, foco, ação. É preciso agir. Então ele vai começar a trabalhar, a caminhar na direção do seu objetivo. E o processo de coaching vai acompanhando, em cada sessão vai identificando, vai vendo, vai questionando e vendo se realmente o indivíduo está dentro do seu território, vamos dizer assim, da sua estrada, que há de lhe levar até o seu objetivo principal. Depois, o que acontece? É preciso ver os resultados. Então, à medida que a gente identifica o foco, que a gente começa a agir, a gente precisa mensurar os resultados. Como que está indo? Como que está sendo essa caminhada na direção desse objetivo? Precisa se medir os resultados, verificar os resultados. Que é o R da palavra FARM, certo? E mais à frente tem a letra M, que finaliza a sigla FARM. A letra M diz respeito ao quê? A melhorias contínuas. Então, identificou o foco, começou a agir, colhe os resultados, faz uma análise dos resultados e faz o quê? Melhora, procura aprimorar, afinar o instrumento, não é? Então, essa é uma ferramenta básica muito importante no processo de coaching, e o indivíduo, pessoa, vai utilizar essa ferramenta junto com o seu coach, com o profissional, de forma metódica, não é? É um método. Isso é importante. A gente precisa fazer as coisas com método. Por que as coisas não vão certo? Porque a gente faz de qualquer forma, de forma empírica, sem saber, sem medir, sem enxergar as coisas. Quando a gente utiliza um método, a gente começa a ver cada ponto, cada detalhe e começa a fazer análise. E isso nos possibilita que a gente possa corrigir as nossas ações. Então, a partir do momento que identificou o foco, começou a agir, precisa colher os resultados. Se os resultados não estão tão bons, precisa melhorar as ações, né? À medida que as ações dão resultados, a gente verifica os resultados e aprimora, melhora essas ações. Aí começa a afinar o instrumento, certo? Essa ferramenta, ela visa principalmente na questão do que? Ela ajuda a nós desenvolvermos o nosso autoconhecimento, né? Então, à medida que eu começo a agir, a colher os resultados, a verificar as minhas potencialidades, as minhas capacidades de ir na direção do meu objetivo, eu começo a enxergar, desenvolver o meu autoconhecimento.
melhora a autoestima da pessoa também. Por quê? Porque ela se vê caminhando na direção do objetivo, ela se vê agindo, ela descobre que é capaz de fazer. E, consequentemente, aumenta a autoestima também. Então vejam, são três coisas importantíssimas que essa ferramenta, três coisas importantíssimas, melhor dizendo, que essa ferramenta básica nos ajuda. Autoconhecimento, autoestima e autoconfiança. Não é? Só assim a gente pode se realmente fortalecer para atingir determinada meta, determinado objetivo na nossa vida. Não é? Precisa ter essa metodologia. Dentro dessa ferramenta, nós vamos ter uma outra que chama SWOT, S-W-O-T. O que significa? Nós vamos ter um quadrante, não é? Onde nós vamos ter as nossas forças internas, as nossas fraquezas, nós vamos ver as oportunidades e as ameaças externas. O que significa isso? Significa o seguinte: primeiro, tendo autoconhecimento, eu começo a identificar as minhas potencialidades, as minhas forças, não é? Bom, se eu tenho forças, é natural que eu também tenha as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Eu preciso conhecê-las. Porque conhecendo as minhas fraquezas, conhecendo o meu potencial, as minhas forças, eu consigo me direcionar, evitando me submeter somente às minhas fraquezas, sem desenvolver o meu potencial, a minha força. Diante disso, eu vou identificar as oportunidades externas. Essas oportunidades externas dizem respeito, vão ao encontro das minhas forças? Ou essas oportunidades externas eu posso perdê-las em função das minhas fraquezas? Então, essa ferramenta SWOT trabalha isso. Quais são as ameaças externas que eu recebo? Não é? Então, tem as oportunidades. Eu faço uma contabilidade, um balanço entre as minhas forças e as minhas fraquezas. Não é? Posso usufruir dessas oportunidades conforme o meu potencial? Quais serão as ameaças externas que poderão minar a minha autoconfiança, a minha autoestima, né? O meu desempenho? Então, é uma ferramenta muito importante, SWOT, dentro do modelo FARM, onde o processo de coaching ajuda o elemento, ajuda o indivíduo a, através dessas ferramentas, identificar as suas potencialidades e definir o seu foco, enxergar as oportunidades e trabalhar na direção das conquistas, tá? De atingir aquilo que ele realmente pleiteia, que ele gostaria do ponto onde ele quer chegar, certo? Já na ferramenta avançada, nós vamos ter o modelo AF. Tá? O que é o modelo AF? São do A, B, C, D, E, F, certo? São 5 questões. A primeira delas, a gente identifica um evento ou situação. Para que serve esse modelo AF? Ele serve para trabalhar as nossas crenças limitantes, as crenças dominantes que todos nós temos. Nós acreditamos em coisas que nos deixam limitados, que não deixam a gente crescer. Então a gente quer fazer alguma coisa e aí vem aquela crença que a gente tem, que a gente adquiriu lá na infância, que nós somos condicionados a acreditar em determinada coisa, e aquilo nos deixa estagnados, nos deixa presos. Então a primeira frase que vem é: mas isso aí eu não consigo fazer, isso aí eu não sei fazer, isso aí eu não posso fazer, quem sou eu para fazer isso? Então são muitas coisas que a gente passa a acreditar e acaba a gente não realizando nada, ou pelo menos aquilo que gostaria, em função dessas crenças dominantes. Então eu preciso ver um evento, uma situação, que situação me encontro onde é importante que eu domine essa crença. Qual é a crença que eu tenho nessa situação, certo? Quais são as consequências? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que o evento, que a situação seja, por exemplo, falar em público. Isso é um terror para muitas pessoas. Qual é a crença que a pessoa tem? Pode ser que ela tenha uma crença ali que ela entenda que ela não tem a condição, que ela nunca falou, etc, etc. Não é? Quais poderão ser as consequências dela dar vazão a essa crença? Não é? Ela não vai conseguir apresentar, por exemplo, um trabalho, não vai conseguir, por exemplo, passar numa entrevista, por exemplo, onde tem que fazer uma dinâmica de grupo, não é? Pode ter problemas. A partir daí a gente começa a questionar essa crença. Isso realmente tem fundamento?
acreditar nisso é relevante, é importante, isso realmente existe, não é? Desenvolve uma nova crença de forma positiva, a pessoa passa a acreditar em si, passa a deixar de lado aquela crença antiga, anterior, e acredita numa nova afirmação, tem uma nova crença, certo? E desenvolve a partir daí novos sentimentos e novas emoções em relação até mesmo a uma atividade como essa, por exemplo, falar em público. Não é? Ela vai se preparar melhor, ela vai se fortalecer, vai se encorajar, vai, através do desenvolvimento da autoconfiança, que lá o SWOT e o FARM possibilitaram, ela vai desenvolver novos sentimentos e novas emoções diante dos desafios, das dificuldades, muitas vezes de uma tarefa ou de algo que ela precisa fazer, certo? Outra coisa também que o modelo AF trabalha é com relação às nossas ideias fixas, todos nós temos. Então aquela coisa que fica ali matutando na nossa cabeça durante muito tempo, uma ideia fixa. Então a gente precisa trabalhar isso também, precisa corrigir isso, certo? E isso só acontece a partir de alguns questionamentos que no processo de coaching a gente faz, onde a gente começa a diluir, pulverizar aquela ideia fixa até que ela seja substituída por uma nova ideia, por algum modo diferente de pensar. Para finalizar, temos o nosso crítico interno também, outro que está sempre nos apontando defeitos, apontando dificuldades, apontando limitações para a gente, não é? Então aquela coisa, nunca vou conseguir fazer, não consigo fazer isso. A gente vai substituindo também através de questionamentos e desenvolvimento de novos pensamentos, de forma que a pessoa muitas vezes já afirme assim, diante de uma situação, ela sabe, olha, eu já fiz isso antes e obtive sucesso, então eu vou fazer de novo e vou ter sucesso de novo. Eu posso fazer. É diferente de dizer que nunca fiz, não consigo fazer. Eu posso fazer. Então, crítico interno, a ferramenta AF trabalha essa parte também no processo de coaching, ajudando com que a pessoa minimize as ações desse serzinho, vamos dizer assim, que está dentro de nós, que muitas vezes nos aponta limitações e faz com que a gente perca a coragem ou não tenha coragem de realizar algo, certo? Combate as ideias fixas, negativas, e procura eliminar algumas crenças limitantes que todos temos, certo? Então fica aqui a nossa pequena aulinha, né, sobre coaching, onde a gente falou das ferramentas básicas e avançadas, né? Modelo FARM, foco, ação, resultados e melhoria contínua, e modelo AF, onde se combate as crenças limitantes, se combate as ideias fixas negativas e o nosso crítico interno, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.